Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa primeira aula da disciplina Organizações e Empresas. Eu sou o professor Igor Assis e vou estar junto com você nessa jornada. E para começar, eu quero fazer uma pergunta para iniciar aqui uma reflexão. Você já parou para pensar como que o mundo está cheio de organizações? Desde o time de futebol que talvez você torça, até uma escola, uma instituição de ensino que a gente participa, ou até mesmo aquele aplicativo de delivery que a gente costuma usar aí no final de semana, tudo isso são organizações. E hoje nós vamos começar a desvendar esse universo fascinante que está à nossa volta o tempo todo. Quando nós falamos em organizações, muita gente pensa logo em grandes empresas, né, com prédios enormes, com aqueles executivos, com terno, mas na verdade é que as organizações elas estão presentes em todas as esferas da nossa vida. Aquele grupo de amigos que se reúne para fazer um trabalho de escola é uma organização. A equipe de esporte que talvez você participe, né, que você treine para algum campeonato, também é uma organização. Aliás, até a nossa família é, que se organiza para dividir tarefas pode ser considerada uma forma de organização. Então, nessa disciplina, nós vamos explorar juntos como que essas organizações funcionam, por que elas são importantes e como podemos entendê-las para usar esse conhecimento no nosso dia a dia. E acredite, entender sobre organizações vai ajudar muito na nossa jornada profissional e também na nossa vida pessoal. Saber como as coisas se organizam nos ajudam aí a tomar melhores decisões, a trabalhar em equipe e até mesmo criar nossos próprios projetos no futuro. E talvez alguns podem aí pensar que esse tema organização pode parecer algo distante ou complicado, mas eu prometo que a gente vai tornar esse assunto algo bem simples. Eu vou buscar trazer aqui exemplos do cotidiano, né, casos reais e atividades aí que mostrem como esse conhecimento ele é útil. Então se preparem, foco aqui nesses minutos que estaremos juntos e agora que sabemos do que se trata o nosso encontro de hoje, vamos observar exatamente o que vamos aprender. Porque todo bom planejamento começa aí com os objetivos claros. Então, nosso primeiro objetivo é definir o conceito de organização. Né? Organização basicamente é um grupo de pessoas que se junta para alcançar objetivos comuns, usando recursos tais como tempo, conhecimento e muitas vezes dinheiro. É como você combina, por exemplo, com amigos para organizar uma festa. Cada um traz uma coisa, todo mundo ajuda e o objetivo é todo mundo se divertir. Isso é uma organização. Depois a gente vai também, aqui no nosso encontro, diferenciar organizações formais e informais. Isso é super importante. As organizações formais são aquelas que têm uma estrutura definida, como, por exemplo, uma escola ou mesmo uma empresa. Já as organizações informais são mais espontâneas, como, por exemplo, os grupos de estudos que a gente faz, os grupos de esporte aí que a gente participa. Só que ambas organizações, tanto as formais quanto as informais, elas são importantes. O que vai diferenciar é que cada uma funciona de um jeito diferente. Um outro objetivo crucial aqui no nosso encontro é identificar os três setores de atuação. Nós vamos aprender que existe o setor
privado, as empresas que buscam lucros, o setor público, que é mantido pelo governo, como os hospitais, as escolas públicas, e vamos também ver o terceiro setor, que são as organizações sem fins lucrativos, como, por exemplo, a ONGs. Cada um desses setores tem um papel fundamental na sociedade e entender isso nos ajuda a compreender melhor o mundo à nossa volta. E por último, mas não menos importante, dentre os objetivos, nós vamos aí reconhecer exemplos práticos, né, de cada um dos três tipos aí de organização que eu falei. Porque, vamos lá, é o que eu sempre digo, né? A teoria é importante, mas a gente precisa entender também como isso é aplicado na prática. Nós vamos olhar para as organizações que fazem parte da nossa rotina, né, do nosso dia a dia, e também vamos aprender a como classificá-las. E ao final da aula, você vai conseguir não apenas definir o que é uma organização, mas também identificar e classificar as organizações ao seu redor. E o melhor, você vai perceber que esse conhecimento é útil para entender desde como funciona a escola, onde você estuda, até mesmo organizar aí os seus próprios projetos. Agora, vamos mergulhar então no conceito central da nossa aula. O que são organizações? Se eu pedisse para você fechar os olhos e pensar em uma organização, o que viria à sua mente? Talvez uma empresa, como por exemplo a Apple, né, ou uma instituição de ensino, ou talvez o time de futebol. Mas a verdade é que as organizações são muito mais presentes e diversas, né, do que nós muitas vezes imaginamos. Pense comigo, uma organização ela é basicamente um grupo de pessoas trabalhando juntas para alcançar objetivos comuns. Parece simples, né? Mas por trás dessa simplicidade existe todo um universo de possibilidades. Você já parou para pensar que até mesmo um grupo de amigos organizando aí uma saidinha de final de semana está formando uma organização temporária? Tem ainda pessoas que trabalham dentro de uma organização e muitas vezes não entende a dinâmica de todo aquele ambiente. Mas nós vamos observar que as organizações, os mais diversos tipos aí, de organizações, comumente envolve pessoas e recursos. Ah, mas o que são recursos? Eu entendi que organização é um agrupamento de pessoas com um objetivo comum, legal, né? E essas organizações, elas, muitas vezes, precisam de recursos para atingir aí esses objetivos em comum. Entendendo um pouco agora sobre recurso, recurso é aquilo que a gente precisa para alcançar um determinado objetivo. Pode ser o recurso humano, né, que são as pessoas envolvidas, mas também recursos materiais, recursos financeiros e até recursos intelectuais, como conhecimento, como as ideias. Por exemplo, quando você forma um grupo para um trabalho de escola, os recursos são as pessoas. Está envolvido também os recursos materiais, que pode ser o computador, os livros, e talvez até envolva, nesse exemplo que eu dei de um agrupamento de pessoas que vão estudar, pode também envolver recursos financeiros. Talvez seja necessário imprimir algo, comprar algo para uma apresentação do trabalho, ok? Fora que existem ainda os recursos intelectuais nesse exemplo que eu estou dando do grupo que se reúne para estudar. Porque todo o conhecimento que você vai usar, às vezes no trabalho escolar, esse conhecimento também é um recurso, ok? Então,
precisamos entender que a importância das organizações na sociedade, ela é enorme. Imagine se não existisse aí uma escola organizada, um hospital organizado. Viraria, na realidade, um caos, sabe? Então, as organizações, elas tornam possíveis, né, que coisas, tarefas sejam realizadas, né, por um agrupamento de pessoas, ao invés de uma única pessoa. Só que as organizações permitem que um conjunto de tarefas seja realizada por um grupo de pessoas, mas de forma ordenada. E aí, como eu estou falando da definição de organização, eu quero agora passar para você uma diferença super importante que se trata das organizações formais versus as organizações informais. Essa distinção ela é importante para que a gente entenda, né, os diversos tipos aí, os mais diversos tipos de organizações. Vamos começar pelas organizações formais. As organizações formais são aquelas que possuem uma estrutura definida, que possui regras claras e objetivos declarados. Geralmente, essas organizações formais, elas são registradas oficialmente, têm documentos que comprovem a sua existência, existe uma hierarquia bem estabelecida. Então, por exemplo, pensando aí em uma empresa, existe o diretor, o vice-diretor, os coordenadores de áreas, os gerentes, todo mundo com responsabilidades definidas, existe, né, as regras, os horários, as normas. Isso é uma organização formal, ok? Mais alguns exemplos de organizações formais, além das empresas, nós temos as escolas, as universidades, os hospitais, os órgãos governamentais, as ONGs registradas oficialmente. Todas essas organizações, elas são formais. Porque existe estrutura definida, regras claras e objetivos explícitos, objetivos declarados. Agora, existem as organizações informais, que são aquelas que surgem de forma mais espontânea, sem uma estrutura rígida ou um registro oficial. As organizações informais, elas se baseiam muito mais nas relações pessoais e na confiança entre os participantes. Um exemplo clássico de organização informal é um grupo de amigos que se reúne para fazer algo. Quando um grupo de amigos se reúne para fazer algo, seja para estudar, seja para organizar um evento, né? Normalmente não existe formalmente um presidente, não existe um documento que formalize, né, aquela organização, mas existe uma organização ali nesse grupo de amigos, porque eles combinam entre si o que cada um vai fazer, qual que é o objetivo daquele agrupamento. Então, por exemplo, torcidas organizadas de time são grupos informais. Grupos de jogos online, que se formam aí naturalmente, o pessoal vai se esbarrando, né? São organizações informais. A comunidade de bairro, que se organizam aí, né, para melhorar o bairro, melhorar a comunidade, são organizações informais. Agora, fazendo uma comparação entre esses dois tipos de organização, né, no que se refere, por exemplo, à estrutura, as organizações formais têm uma estrutura definida, e as informais, não existe muitas vezes uma estrutura definida, o que faz com que as organizações informais sejam mais flexíveis. As organizações formais existem regras escritas, definidas. As organizações informais existem os combinados verbais. As organizações formais, elas tendem a ser permanentes.
né? Uma organização formal é algo mais permanente, enquanto que a organização informal ela pode ser temporária, né? Enquanto que na organização formal existe uma documentação formalizando aquela organização, na informal, né, não vai existir essa documentação. Então, é importante entender que ambos os tipos, né, de organizações são válidos e importantes. As organizações formais nos dão estabilidade e estrutura para coisas mais sérias, como educação, saúde, e já as organizações informais nos dão mais flexibilidade e agilidade para fazer coisas aí, né, do dia a dia. Muitas vezes as organizações informais podem até virar, né, organizações formais com o tempo. Já vi exemplos de amigos que se reuniram de forma informal para organizar um evento, para organizar aí, né, algo e, né, depois de um tempo esse grupo de amigos resolveu formalizar essa organização, formando assim uma empresa, ok? Agora, um outro tema que eu quero tratar com você, né, que com certeza faz parte, né, do seu dia a dia, é um tipo de organização que está inserida no que nós chamamos de setor privado. Ok? Então, existem organizações que estão inseridas no setor privado. Quando falamos em setor privado, nós estamos falando daquele tipo de organização que tem como objetivo, ok, a obtenção de lucro. Então, veja, existe um setor econômico, tá, que agrupa organizações formais que têm como objetivo principal gerar lucro para os donos ou para os acionistas. Ok? O setor privado é essencial para a nossa economia e para a criação de produtos e serviços que nós usamos no nosso dia a dia. Pense comigo. Quando você vai à lanchonete, por exemplo, comprar ali um lanche, quando você faz o download de um aplicativo aí no seu celular, quando você compra, né, uma roupa lá no shopping. Todas essas empresas são organizações formais, né, que fazem parte do setor privado. São empresas que identificaram necessidades ou desejo das pessoas e criaram soluções para atender a essas necessidades ou a esses desejos. E em troca, essas organizações do setor privado, elas obtêm lucro na medida que existe uma troca de mercadoria ou serviço. O setor privado, ele é diverso. Ele vai desde uma empresa, né, que a gente chama de MEI, microempreendedor individual, que é aquela pessoa, né, que pode ser aquele cidadão que conserta um celular e formaliza ele como indivíduo sendo uma empresa individual. Isso é um tipo de empresa formal dentro do setor privado, né? Então, o microempreendedor individual é um tipo de empresa. Indo até, né, dentro do setor privado, nós temos organizações privadas que a gente chama de multinacionais. Olha que legal, o setor privado, então, ele vai envolver desde o microempreendedor individual, formalizado, até as multinacionais. Exemplo, Samsung, McDonald's, Apple, né? Cada uma dessas empresas, independente do tamanho, está buscando oferecer algo que as pessoas queiram comprar, sempre tentando fazer, né, essa oferta de produto ou serviço de uma forma a convencer aí, o consumidor. As principais características das organizações do setor privado, então, é que essas organizações dentro do setor privado, elas buscam lucro. Um ponto interessante no setor privado com essas organizações formais, as empresas, é que uma característica
latente é a competição também entre empresas. A inovação é uma característica do setor privado, porque as empresas elas precisam se atualizar, inovar para não ficarem para trás, ok? E no setor privado, as organizações formais, no caso que eu estou dizendo aqui as empresas, os proprietários, os investidores, eles também assumem riscos. Quer dizer, se o negócio der certo, todo mundo ganha, se der errado, todo mundo perde. E no setor privado, as organizações formais, as empresas, elas têm uma liberdade. Elas podem decidir o que elas vão produzir, como vão vender, o preço que vai cobrar. Uma coisa importante, o setor privado não é só sobre grandes organizações, não é só sobre grandes empresas, ok? O empreendedorismo ele acontece no setor privado quando as pessoas comuns criam os seus negócios, ok? Então, o empreendedorismo é a alma das organizações formais que estão no setor privado, ok? Inclusive, né, às vezes você mesmo, no futuro pode ser uma empreendedora, um empreendedor, tendo aí a sua loja online, né, ou qualquer outro negócio que atenda às necessidades do mercado. E o setor privado, ele só funciona bem quando oferece um valor real para as pessoas. Ninguém vai comprar algo que não serve para nada. Por isso que as empresas, as organizações, elas precisam estar sempre ouvindo os clientes e melhorando os seus produtos. Na realidade, é uma relação ganha-ganha. Você recebe um produto de qualidade e a empresa recebe um lucro que faz com que ela se mantenha no mercado. Então vamos recapitular rapidamente. Organizações, agrupamento de pessoas, desculpa, que tem objetivo comum. As organizações, elas podem ser informais, né? Não existe nenhum tipo de formalidade. Existem as organizações formais. As organizações formais, elas atuam num setor que a gente chama de setor privado, ok? Por que setor privado? Porque essas empresas pertencem, né, a uma pessoa comum ou a um grupo de pessoas. Agora, existem outras organizações que atuam num outro tipo de setor, que é o setor público. O setor público, diferente do setor privado, o setor público é aquele que é mantido, isto é, são aquelas organizações que são mantidas pelo governo e tem como objetivo principal servir à sociedade. Então veja, diferente do setor privado que busca, que as organizações buscam o lucro, o setor público exige, aliás, desculpa, o setor público existe para garantir que todos nós tenhamos aí acesso a serviços essenciais, independente se as pessoas podem ou não pagar por esses serviços, ok? Exemplo, pensa aí numa escola pública. A escola pública é uma organização, só que uma organização que está inserida no setor público. A escola, nesse exemplo que eu estou te dando, uma escola pública, ela está ali para garantir que todo mundo tenha o direito à educação. Seja a pessoa mais simples, seja até mesmo a pessoa que tem mais grana. O posto de saúde lá no bairro, ele existe ali para atender a todos, que precisam aí de cuidados com a sua saúde. Mas essa organização hospitalar, ela tem objetivo de ter lucro? Não. Ela pertence ao setor público porque o objetivo dela é servir à sociedade, sem aí a pretensão de ter lucro. Agora, se você pensa num hospital particular,
É uma organização, só que pertence a qual setor? Público ou privado? Se é particular, existe um dono, uma dona ou um grupo de pessoas, né, que são proprietários daquele hospital e que tem como objetivo o lucro. Então, um hospital particular, ele tem como objetivo aí o lucro, portanto, ele está no setor privado. Agora, como que as organizações do setor público elas são mantidas? Porque no setor privado existe aí um investimento, né, para se abrir uma organização de pessoas, de indivíduos, né, de empresas. E no setor público, como que essas organizações existem? Da onde vem essa grana, né, para essas organizações do setor público? O setor público ele é financiado principalmente pelos impostos que todos nós pagamos. Então, por exemplo, quando a gente paga o IPVA do carro, existe aí um imposto, né, chamado ICMS, né, que é um imposto sobre as compras que a gente realiza, aliás, é um imposto sobre os produtos que nós, né, adquirimos, o IPTU da nossa casa, tudo isso são impostos. Então, parte desse dinheiro, desses impostos, vai justamente para manter os hospitais, as escolas, né, e outros serviços públicos. Inclusive, por isso que, por se tratar de dinheiro público, é muito importante que as organizações do setor público sejam bem administradas, porque esse dinheiro é de todos nós. Então, nós temos dentro do setor público as mais diversas organizações. Nós temos escolas, universidades, hospitais, polícia militar, corpo de bombeiro, biblioteca pública, tudo isso são organizações. Uma característica muito importante do setor público é que ele precisa atender a todos igualmente, não importa se a pessoa é rica ou pobre, se ela mora no centro ou na periferia, todo mundo tem o direito aos mesmos serviços públicos. É claro que, na prática, nós sabemos que nem sempre isso funciona perfeitamente, mas esse é o princípio que guia as organizações do setor público. Outro ponto importante é que, enquanto que no setor privado a concorrência garante que as empresas, que as organizações se esforcem para ser melhores, então no setor público as organizações, entenda empresas, elas se esforçam, devido à concorrência, para ser melhor uma da outra. Já no setor público, já não existe essa concorrência, não existe essa pressão, ok? E aqui vai até uma reflexão importante. O setor público e o setor privado, isto é, as organizações do setor público e as organizações do setor privado, elas não são inimigas entre si, elas são complementares. Enquanto o setor privado, ele é muito eficiente em produzir bens e serviços, para as pessoas que querem comprar, o setor público ele é essencial para garantir direitos básicos e cuidar das pessoas que não teriam condições de pagar, por serviços essenciais, ok? E ainda nós temos, agora que nós falamos aí do setor privado, do setor público, né? Vamos conhecer um pouco de um setor muito especial, que é o terceiro setor. Esse setor, o terceiro setor, ele não busca lucro como as empresas do setor, ou as empresas ou as organizações do setor privado. Então, o terceiro setor é um setor que agrupa organizações, é um setor onde existem empresas, existem organizações que não têm como objetivo o lucro, mas que também essas organizações do terceiro setor, elas não têm como objetivo o lucro, mas também não pertencem, não fazem parte, do governo. Essas organizações, o terceiro setor, é como uma terceira via, agrupando organizações, empresas
instituições que trabalham por causas sociais, ambientais, culturais ou mesmo comunitárias. Então, veja, se o setor privado tem como objetivo o lucro e o setor público serve à sociedade através do governo, o terceiro setor ele existe para transformar a realidade e resolver problemas que nem o setor privado e nem o governo conseguem resolver sozinho. Então, dando um exemplo, imagine aquela ONG, organização não governamental, imagine aquela ONG, existem várias, né? Mas imagine aí uma ONG que protege animais abandonados, né? Ou aquela ONG que oferece aulas de música para crianças carentes, né? Ou até mesmo, imagine aquela associação de bairro que luta por melhorias para a comunidade. Todas essas organizações, todas essas iniciativas fazem parte do terceiro setor. Essas organizações, elas nascem da vontade de pessoas que querem fazer uma diferença no mundo, de ajudar o próximo, de cuidar do meio ambiente, né, de preservar aí a cultura. Então veja, o terceiro setor ele é movido por organizações, né, que têm em essência, né, a solidariedade. Então, muitas pessoas dedicam aí o seu tempo, o seu conhecimento, o seu recurso, sem esperar nada em troca, apenas, né, pela satisfação de ajudar o próximo, de participar aí, de uma causa. Agora, é claro que essas organizações do terceiro setor também precisam de dinheiro para funcionar, mas todo recurso que entra nessas organizações do setor do terceiro setor, toda a grana que entra nessas empresas, nessas instituições, nessas organizações, é reinvestido, né, na causa que essas instituições, né, para a causa, né, que essas instituições defendem. No terceiro setor, né, não existe um lucro que vá para uma pessoa. Não. Qualquer dinheiro que sobra, qualquer lucro que organizações do terceiro setor poderia ter, é redistribuído, é reutilizado para uma determinada causa. Então, por exemplo, nós temos aí como organizações do terceiro setor ONGs ambientais, como Greenpeace, né? Projetos educacionais em comunidades carentes, associações que ajudam as pessoas em situação, por exemplo, de rua, grupos que promovem a cultura local, instituições que cuidam de idosos ou pessoas com deficiências. Então, veja, essas organizações, tá, elas não pertencem ao governo, elas não têm como objetivo o lucro que vai para um dono ou para algum investidor. Né? Essas instituições, né, elas são classificadas no terceiro setor pelo fato de, né, ter como objetivo contribuir para causas sociais e ambientais. Agora, da onde que vem o dinheiro do terceiro setor? Né? Porque se essas organizações, né, do terceiro setor não pertence ao governo, não tem um dono. Da onde que vem o dinheiro? Na realidade, as fontes de recursos do terceiro setor é bem variada. Então, veja, as organizações, as instituições do terceiro setor, elas conseguem dinheiro através de doações. Algumas organizações do terceiro setor têm aí um apoio do governo, né, que acaba aí concedendo, né, valores. Vem também, né, de venda de produtos, né, ou serviços relacionados àquela causa, né, social que a instituição está apoiando. O dinheiro das organizações do terceiro setor pode vir de empresas privadas, né, que doam aí dinheiro para essas instituições do terceiro setor. Pode vir também de campanhas, né, de financiamento coletivo. Né? Então, veja, o terceiro setor, basicamente,
ele sobrevive de doações, né? E, em alguns casos, venda de produtos, né, que estejam ligados àquela causa, mas a venda desses produtos é para justamente financiar o funcionamento dessas organizações é, do terceiro setor. E aqui vai até um pensamento importante, tá? O terceiro setor não é menos importante do que os outros setores. Na verdade, o terceiro setor, essas organizações, elas são essenciais para uma sociedade saudável. Por quê? Essas instituições, essas organizações do terceiro setor, ela cuida de questões que frequentemente ficam esquecidas no meio do caminho. Inclusive, muitas inovações sociais nascem das organizações do terceiro setor, ok? Bom, passei para você algumas definições, e agora chegou aquele momento de colocar a mão na massa. Por quê? Depois dessas definições, depois de todo esse conteúdo que eu compartilhei contigo, nada melhor que uma atividade para fixar tudo o que a gente aprendeu. E essa atividade, ela é muito interessante, tá? Por quê? Primeiro, a atividade chama-se Caça às Organizações, né? E funciona assim. Você pode, né, se reunir, né, com pessoas que têm um objetivo comum, né, como o seu, que é aprender. Você pode se organizar com pessoas, com um grupo de colegas, né, e vocês juntos vão mapear aí algumas empresas que fazem parte do dia a dia de vocês, ok? Não precisa ser nada muito formal. Cada um do grupo pode aí, né, catalogar, né, é, colocar aí, né, num documento, nome de empresas que vocês frequentam, né? Pode ser academia, pode ser algum aplicativo que você usa, ok? Então, o legal dessa atividade é que, se você tiver a possibilidade de se reunir aí com alguém que tem o mesmo objetivo que o seu, que é aprender, né? Vocês se reúnem, né? Vocês fazem aí, né, cada um, né, do grupo ou da dupla faz uma listagem com 10 empresas, ok? E aí depois, em dupla ou em grupo, vocês vão, na realidade, classificar se essas empresas que vocês, né, escolheram são empresas, né, ou são organizações formais ou informais, e vão fazer aí uma análise de qual setor, em qual setor cada uma dessas empresas que você escolheu pertence. Então, olha só, resumindo, você, em dupla ou em grupo, faz uma relação de 10 empresas, ou 10 organizações, tá, que vem aí à sua mente, que você conhece. Depois você classifica como uma organização, cada uma dessas que você escolheu, você classifica como uma organização formal ou informal, e vai ainda, né, identificar qual setor cada uma dessas organizações que você escolheu pertence, se é ao setor privado, público ou terceiro setor, ok? O objetivo, né, dessa atividade não é só classificar empresas, mas fazer você perceber como que no nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia, nós temos contato com as mais diversas organizações, ok? E entender isso é importante para você sedimentar o seu conhecimento, né? Para você ser um cidadão mais consciente também, porque você vai entender o objetivo de cada uma dessas organizações e talvez até de que forma você possa contribuir. O importante aqui é sempre a reflexão, é a tentativa em fazer a atividade para que você realmente consiga sedimentar aí o conhecimento, ok? Não se esqueça, faça o download, né, dos materiais de apoio ao aluno que são disponibilizados aqui para você, e eu te encontro na próxima. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!